Olá, pessoal. Eu espero que estejam todos e todas bem, que tenham aproveitado o feriado prolongado, né? Que aproveite também o feriado, esse feriado que nós teremos amanhã, que é o feriado do dia 21, né? Do 4 de 2025. Hoje nós iremos ver um pouco de um conteúdo que a gente já deu uma introduzida nele na aula anterior, né? Na aula da semana passada, eu já coloquei, ou seja, na aula 10, eu já coloquei algumas questões em relação a o conteúdo que nós iremos discutir hoje, certo? A gente está discutindo as teorias psicanalíticas, né? Nós vimos com bastante profundidade sobre Freud, né? Nós vimos como é que Freud pensa, nós vimos as questões de como ele vai dividindo as fases que ele chama de fases sexuais. E aí, na aula de hoje, nós iremos ver um autor, né, da área da psicanálise também, mas que tem uma perspectiva diferente da de Freud. Né? Nós iremos ver um pouco sobre Erik Erikson, né, que ele vai discordar de Freud, porque Freud vai dizer que tudo é sexual, né? E ele vai discordar um pouco de Freud nessa perspectiva para trazer uma outra perspectiva das fases de desenvolvimento, que ele vai chamar de fase de desenvolvimento psicossocial. Freud chama de fase de desenvolvimento psicossexual e Erikson vai chamar de psicossocial, ou seja, ele vai dar uma importância muito grande à questão do social, do cultural, na formação da personalidade humana durante o desenvolvimento dessas fases que nós iremos ver, né? Então, inicialmente, eu gostaria de dizer um pouco quem é o autor, não é, para a gente saber de onde esse autor fala e de onde ele pesquisa. Né? Segundo a escola psicológica, Erik Erikson ele nasceu em 15 de junho de 1902 na Alemanha, né? Ele foi inicialmente formado, não é? Também estudou junto com Freud e com Anna Freud, e as contribuições sociais, as contribuições da teoria de Erik Erikson se deve à questão do reconhecimento, onde ele vai integrar questões sociais, questões culturais ao desenvolvimento, né? Superando as limitações da teoria anterior, porque as limitações da teoria anterior, por que limitação? Ele vai dizer que a limitação focar a questão do desenvolvimento em apenas questões sexuais, né? Então ele vai tirar o foco da questão sexual, porque na perspectiva de Freud é uma questão biológica, e vai focar na questão social e na questão cultural. Então, ele vai afirmar, não é? Ele vai criar um conceito que é chamado de crises psicossociais, que são os desafios enfrentados em cada uma das fases que ele vai descrever. Nós vimos que para Freud, quando uma dessas fases não é bem desenvolvida, você fica presa nela, né? Tipo, se eu não desenvolvi a fase oral no tempo determinado, eu vou ficar preso nessa fase oral. E aí Freud vai dizer que isso fica nítido quando o adulto, mesmo sendo adulto, leva tudo à boca. Por exemplo, ele vai justificar o vício pelo cigarro como uma questão não resolvida na fase oral. Eric Erikson não vai dizer isso, não é? Ele vai dizer que existem crises psicossociais que vai possibilitar o enfrentamento e os desafios de uma fase à outra. A sua teoria, ela vai da infância até a velhice, não é? E ela vai refletir o desenvolvimento humano como um processo contínuo,
para ele não existe parar em etapas. Para ele existe, sim, um desenvolvimento contínuo dessa formação. A gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? E a gente passa por um desenvolvimento contínuo. Nosso desenvolvimento é contínuo. Ele dura do nascimento até a morte, até a velhice. Então, é uma teoria, não é, psicossocial, que enfatiza o desenvolvimento psicológico, e ele vai dizer que os desenvolvimentos psicológicos, eles não acontecem isoladamente, né? E que esses desenvolvimentos psicológicos, eles são modelados pelas experiências sociais e por experiências culturais, que são experiências históricas. Embora ele não descarte o biológico, né? Ele não vai descartar o biológico, mas ele não vai colocar no biológico, né, uma importância tão grande quanto as outras escolas psicanalísticas. Ele vai dar um foco muito maior à questão social e à questão cultural. Ele vai falar que as relações interpessoais e a cultura, elas são imprescindíveis para o desenvolvimento da humanidade, para o desenvolvimento humano. Ou seja, para o meu desenvolvimento, o desenvolvimento da minha identidade, da minha personalidade, essas relações que eu mantenho com o outro, que eu mantenho com a outra pessoa, que eu mantenho com a cultura, elas são imprescindíveis para que eu desenvolva a minha personalidade, né? Ele vai falar também e que a gente passa por estágios, né? E que em cada estágio a gente enfrenta conflitos diferentes. São conflitos diferentes que vai possibilitar a gente sair de um estágio para o outro. E aí ele vai dizer que o sucesso em resolver cada crise, do que ele vai denominar de crises, né? De crises psicossociais, que o sucesso de enfrentar cada crise, em cada estágio, está justamente no processo de desenvolvimento, né? Para ele, essas crises faz parte do desenvolvimento, do nosso desenvolvimento, tanto na fase da infância à velhice. Então, ele vai justamente enfatizar que esses processos, essas crises, que ele vai chamar de crises sociais, elas vão nos fortalecer, não é? Em cada etapa. E aí ele vai chamar a atenção que a fase, não é? Que a nossa falha em não saber lidar com determinadas crises ao longo desses estágios, eles podem resultar em desafios emocionais e comportamentais. Ou seja, né? Para Erickson, a gente vai, ao não saber lidar, não é, com essas fases, a gente pode desenvolver comportamentos emocionais. E ele vai dividir esses estágios, né? Ele vai dividir em 8 estágios. Para ele, nós passamos, ao longo da nossa vida, da infância à velhice, ou até a morte, nós passamos por outro estágio, né? Ele vai denominar o primeiro estágio, né? Que é o estágio da confiança. Confiança versus desconfiança. Eric, ele também vai trabalhar com idades, né? A gente já discutiu e a gente já sabe que uma das questões mais sem sentido das teorias é fixar uma idade, porque cada um de nós desenvolve de formas diferentes. Não quer dizer que todos nós vamos passar pela mesma coisa do 0 a 1 ano de idade, né? É um dos equívocos, entre outros que nós já levantamos, em relação à teoria, às teorias, não só da psicanálise, mas as outras teorias, quando ela fixa essa ideia em idade. E aí ele vai dizer que a primeira fase, né, são 8 estágios ou fases que ele vai chamar, que ele define, não é? Que é a fase da confiança versus desconfiança, né?
que ele vai dizer que a relação com o bebê e os cuidadores são uma relação primária e o bebê se sente seguro, porque ele é nutrido por aquela pessoa. Então, daí é uma coisa que concorda um pouco e dialoga com o que Freud vai dizer também na mesma idade. Né? Vocês devem estar lembrando aí que Freud vai dizer basicamente a mesma coisa. Só que o diferente Eric vai colocar uma importância muito grande no social e no cultural, e Freud não vai colocar. Né? Então, ele vai dizer que o ambiente é seguro para a criança nessa fase, então a criança se sente segura, né? Então, por isso, essa segurança, nesse momento, essa segurança ou essa falta de segurança que a criança sente por aquelas pessoas que cuidam dela pode desencadear impactos futuros relacionados à questão de confiança. Aí ele vai denominar o segundo estágio o estágio de autonomia, né, que é o estágio de 1 a 3 anos, que ele vai dizer também que nesse estágio de autonomia tem um pouco de dúvidas e um pouco da vergonha. Ou seja, é o estágio em que se começa a construção das questões sociais e culturais, das regras, não é do que é certo, do que é errado, né? E aí ele diz que é o desenvolvimento da vontade e do autocontrole. E aí a criança ela começa a explorar o ambiente, né? Ao explorar o ambiente, esse estímulo da exploração do ambiente, ele pode trazer independência e autonomia, como também pode trazer um excessivo sentimento de vergonha e de dúvida sobre determinadas questões nesse processo de formação. Por exemplo, quando a criança ela convive numa família que tudo é errado, que tudo que a criança faz ela vai ser reprimida. Então, ela pode desenvolver aqui nessa fase também, né, um sentimento de vergonha muito grande. E aí, ele vai para a terceira fase, que ele vai chamar da fase de iniciativa, não é? Que vai ter também a criança explorar a capacidade e toma iniciativa nas atividades, não é? É um momento que a criança começa a construir ideia de liderança, começa a construir atitudes de tomar decisão sem precisar da outra criança, né? E aí ele diz que é uma fase que precisa ser encorajada, porque isso favorece o desenvolvimento. Como também ele vai dizer que se a criança for reprimida demais, ela vai desenvolver sentimentos de culpa. Ela vai se reprimir e ela vai desenvolver um sentimento de culpa, levando com que esse sentimento prejudique ela durante toda a vida, não é? Na hora de tomar as decisões. O quarto estágio, que ele vai chamar, que ele vai denominar como um estágio, que seria um estágio de indústria ou inferioridade, que vai dos 6 aos 12 anos, né? Que é a busca por competências e realizações. Nessa fase, a criança enfrenta novas demandas acadêmicas e sociais. O sucesso nessa fase, ela leva ao sentimento de competência e o fracasso vai levar ao sentimento de inferioridade. Mas aí a gente se pergunta, será que só nessa fase a criança, o insucesso vai levar a um sentimento de inferioridade? Muitas vezes, ao longo da vida, talvez ele tenha razão por a gente não ter enfrentado as crises, né? As nossas crises psicossociais, a gente enfrenta determinados sentimentos de inferioridade e de determinadas negativas, né? De negativas da vida. Então, talvez não esteja só nessa fase. E a gente volta a discutir essas questões todas quando a gente estiver na aula presencial. Né? Na aula presencial, eu vou retomar essas questões, porque são questões que são imprescindíveis, não é? Para o desenvolvimento, para a compreensão de como essas ideias, né? De como essas questões, elas podem ser utilizadas na educação. Vocês vão ter no material de base de vocês aí, vocês vão ter um quadro
Um quadro onde a autora do livro ela vai fazer uma aproximação entre as fases psicossexuais de Freud e as fases de desenvolvimento de Erikson, né? Que a gente vai ver que são fases muito próximas, né? São fases que eu estou denominando como é que ela funciona na questão da personalidade, mas também é a fase que a gente pode chamar de fase oral, de fase anal. Na fase oral seria a fase da confiança básica versus desconfiança, não é? A criança ela confia ao mesmo tempo ela desconfia. Na fase anal, ou melhor, no estágio anal, porque ele gosta de chamar de estágio, ele não gosta de chamar de fase, né? Na fase anal, que seria a fase da autonomia versus vergonha, dúvida. Na fase fálica, ou melhor, no estágio fálico, seria iniciativa versus a culpa, porque toma iniciativa, mas ao mesmo tempo se sente culpado ou culpada, não é? No estágio da latência, que seria diferenciação versus a inferiorização. A fase genital, que aqui Freud para, não é? Freud para na fase genital, não é? E que Erikson vai chamar de adolescência, que é identidade vezes confusões de papéis, né? Qual é a confusão de papel que se faz, né? Que é a fase da construção da identidade, né? É uma fase de uma transição, de um momento muito difícil, que para ele vai dos 12 aos 18 anos, né? Essa confusão de papéis pode levar a crise de identidade. Então, Freud ele vai parar na fase genital, na fase que Erikson vai chamar de adolescência. Mas ele vai mais um pouco, ele vai mais 3 fases, né? Ele vai na fase que Freud chama de fase genital, ele vai chamar de estágio da adolescência. E aí ele vai para uma que ele vai chamar de estágio genital, que é a intimidade versus o isolamento, né? Como é que essa questão da intimidade versus isolamento acontece? Né? É a formação dos relacionamentos amorosos e amizades significativas. É a capacidade de se conectar com os outros, né? Para construções de questões emocional, como também o medo do compromisso, que pode resultar na perspectiva, no pensamento, na solidão, tipo a pessoa que ama a outra, né? Ela tem consciência que ela ama. Pode ser algo bom se ela for correspondida, mas se ela não for correspondida, pode ser algo ruim. E aí, essa fase ele vai chamar justamente da fase adulto maduro, não é? Que é a geratividade versus a autoobservação, porque a pessoa auto se observa, né? Ela tem a questão de observar a si mesmo, porque já tem uma autocrítica muito grande, vai dos 40 aos 65 anos. Não é? Então, o desejo é contribuir e ajudar a sociedade, as novas gerações, né? E como é que isso se desenvolve? Se desenvolve engajamento em trabalhos comunitários, em trabalhos com a família, o senso de propósito, né? Como também a não participação, segundo ele, pode levar à estagnação e ao sentimento de inutilidade. E aí a gente chega, né, a última fase dele, que é o estágio dele, que ele vai chamar de senescência, e que é a fase que vai dos 65 anos em diante, né? Que é a reflexão sobre a vida e a aceitação dos próprios defeitos e fracassos, assim como das vitórias. E aí, ao você chegar nessa fase e você fazer uma análise, não é? Da sua vida, você pode se sentir uma pessoa extremamente satisfeita, como uma pessoa também extremamente insatisfeita e arrependida pelo que você fez ou deixou de fazer ao longo da sua vida. Então, ele vai dizer que cada crise não é isolada, não é que todas as crises elas têm um diálogo uma com as outras. As experiências de um estágio anterior, ele vai influenciar o estágio subsequente, né? Por exemplo, a confiança desenvolvida na infância facilita a intimidade e o estabelecimento de relacionamentos saudáveis na vida adulta.
é o que ele afirma, né? Ele também vai afirmar que fatores como cultura, classe social e apoio da comunidade desempenham papéis chaves no enfrentamento dessas crises, porque elas não são crises isoladas, volto a repetir, né? Ele vai salientar a importância do ambiente familiar e social como suporte para solucionar ou para a evolução de estágios bem-sucedidos em uma crise e outra. E aí a gente pode se perguntar, né, qual é a contribuição, né, a contribuição dessas questões que a gente está estudando para a educação? A gente pode trazer várias reflexões. Eu vou apenas pincelar algumas delas rapidamente, porque a aula não pode ficar muito longa, né? E aí, a teoria ela pode nos oferecer uma lente, não é? Que essa lente pode ser uma lente interdisciplinar, na verdade é uma lente interdisciplinar, porque ele vai dizer que não existe uma separação entre essas fases, entre os estágios, né? Que uma fase depende da outra, e aí a gente vai ter uma lente interdisciplinar que vincula desenvolvimento emocional, social e cultural, né? É uma lente que pode contribuir para a ideia de que a saúde mental é influenciada não apenas por fatores internos, como a psicologia, a psicanálise de Freud vai dizer em muitos momentos, mas também pelo contexto social. E aí a gente pode pensar também, né, que essa visão a gente chega à conclusão que essa visão de desenvolvimento humano trazida por Erickson, ela ultrapassa as barreiras da psicologia tradicional, porque ela não foca apenas na questão biológica, ela foca nas questões sociais e culturais, né? Então, porque à medida que a gente vai crescendo, né, a gente vai desenvolvendo cada uma das fases, e essas fases elas estão interligadas. Elas não estão separadas uma da outra. Como também a importância da sociedade, a importância do meio cultural, não é, do enriquecimento de um estágio para o outro, do meio cultural em que nós vivemos. Então, a gente viu um pouquinho dos estágios descritos por Eric. A gente viu quais são as características de cada uma dessas fases e a gente precisa agora, após a aula, como eu digo em todos os encontros, a gente precisa estudar o material. A gente precisa estudar o material, não é? Nós temos o material base, que é um material justamente que vai tratar dessa questão, né? Das fases do desenvolvimento da visão social de conhecimento, não é? Desenvolvido pelo autor, e aí o material vai falar o tempo inteiro que, ao contrário de Freud, da teoria freudiana, que vai focar no desenvolvimento sexual, Eric Eric não vai focar nessa questão, ele vai focar nas relações psicossociais, não é? E vai trazer justamente a importância desse diálogo entre uma fase e outra. E nós também temos o material de apoio, que é um material também que vai dar um aprofundamento dessa teoria. E como atividade da semana, nós vamos fazer um fichamento, né, de resumo ou de conteúdo após a leitura do material. Então, eu desejo uma ótima semana a todas e todos, um abraço e até a próxima aula.